Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, trazendo sempre os assuntos em destaque do momento para a nossa sociedade. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Você pode assistir o programa online no Facebook, o nosso live stream já está no ar. Também no YouTube, e os nossos programas anteriores ficam à disposição para você assistir a hora que quiser. Acompanhe também os bastidores no Instagram, as fotos, as enquetes, são múltiplas as opções para você interagir conosco. Mande seu comentário, mande a sua participação, curta e compartilhe. O WhatsApp da RDC TV também está aparecendo na sua tela. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Antes de introduzir os meus convidados de hoje, o tema do programa, eu quero aqui mandar um abraço para o nosso querido Percival Pugina, que eu encontrei hoje na Livraria Cultura, e também mandar um abraço para o Tomás Juliano, que estava conosco lá, porque era o lançamento do seu livro Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. O Tomás vai estar aqui na próxima terça-feira para falar sobre a obra, que é muito polêmica. Ele já esteve no Congresso Nacional, falando na Comissão de Educação, lançou um livro em parceria com o Pugina, a primeira parte deste livro, a primeira versão do livro foi em parceria com o Pugina, essa segunda é solo. Estávamos lá juntos no lançamento da obra. Então, parabéns aí, Tomás, e um abraço para o Pugina, que é o nosso querido amigo. E além do Pugina e do Tomás, eu quero também mandar um abraço para o professor Oscar Kronmeier, que eu encontrei depois na Livraria Saraiva, do Iguatemi. Ele estava acompanhado da sua querida filha, a Blanca. Então, um beijo para a Blanca e também um abraço para o Oscar, que já esteve aqui no nosso programa e é também uma pessoa de uma qualificação extraordinária. Então fica aí o nosso registro. No programa de hoje nós vamos falar sobre direito público, principalmente relativo aos municípios. Os prefeitos sofrem com uma série de problemas no campo jurídico, tributário, financeiro, e as prefeituras muitas vezes acabam se complicando. Nós vamos tentar aqui traçar um panorama dos desafios que os municípios enfrentam nas mais diversas searas, com um dos maiores especialistas em direito público do nosso estado, que é o Dr. Vladimir Chieli, especialista em direito público. Vladimir, bem-vindo aqui ao programa, boa noite. Boa noite, boa noite aos colegas aqui de bancada, ao Lúcio e ao Silvio. Satisfação em encontrar e agradecer o convite para nós discutir um assunto importantíssimo aí, na medida em que agora nós temos aí diversas medidas do Congresso Nacional que estão para serem discutidas e cabe a gente realmente fazer esse debate cada vez mais intenso em cima dessa matéria e cumprimentar um colega aqui, farroupilhense, né? Jornalista também, como eu sou, então colega e farroupilhense, lá a gente estava brincando antes, né, da central do mundo, né, da central do universo. Que é Farroupilha. Que é Farroupilha. Capital da Gringolândia. É. Muito bem. Junto comigo, para entrevistar o Dr. Vladimir, nós temos o jornalista e editor da revista Em Evidência, Lúcio Vaz. Lúcio, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Macalossi, mais uma vez pelo convite. Uma honra e um prestígio estar aqui no teu programa. Muito bem. E também o nosso parceiro, nosso colega, o jornalista, economista e escritor Silvio Lopes. Silvio, bem-vindo, boa noite. Macalossi, muito obrigado. É muita honra estar aqui. Tu falaste agora há pouco no Pugina. Não há lugar mais certo de encontrar o Pugina do que numa livraria. Com certeza. Está sempre na livraria. Com certeza. É isso aí. Obrigado, é uma grande honra. Comprando os próprios livros, né? Muito bem. Vamos começar falando sobre um assunto quente, que foi esta PEC apresentada pelo governo com a proposta de redução dos municípios.
E o argumento a favor da PEC é de que isso geraria uma economia, porque os municípios pequenos, não produtores, acabam custando, já que eles todos têm estruturas públicas que envolvem vereadores, servidores, prefeitos. Você vê essa PEC, Vladimir, como algo positivo ou negativo? É necessário ajustá-la ou ela é de todo, não nos serve de tudo? Não, a PEC 188, que é a que trata do Pacto Federativo, da reforma dessas relações federativas, é muito boa, é muito interessante, muito positiva, a PEC no seu conjunto. Ela tem diversas situações ali, é um texto longo, que envolve todas as questões de natureza orçamentária, principalmente, que ela adota, né, muitas alterações em relação ao orçamento, desde a União até o ente municipal, e mais uma série de previsões que daria mais de um programa trabalhar especificamente em relação a cada uma dos pontos. Nessa questão específica, um dos artigos, é um artigo extremamente simples, ele estabelece me parece, um bode na sala. Tipo assim, o ministro Paulo Guedes é um sujeito muito inteligente, né? Ele não é aventureiro nas suas proposições. A reforma da Previdência é um exemplo. Ele colocou vários bodes na sala para poder passar o restante da reforma. Como, por exemplo, talvez até a capitalização. E deu certo. Me parece que esse é um dos bodes na sala para ir para uma negociação, eventualmente, com o Congresso Nacional e poder viabilizar a manutenção da situação como está. Porque, vê bem, nós estaríamos indo na contramão histórica de um processo de evolução da sociedade. A sociedade evoluiu através do quê? De constituição de núcleos, né, de vilas, de lugarejos, que acabaram se transformando em cidades, acabaram se transformando em metrópoles. Na medida em que nós temos a fragmentação desses núcleos espalhados por todo o país, e no caso do Rio Grande do Sul por 497 regiões e municípios, micro-regiões, nós temos aí uma descentralização administrativa, fiscal, tributária e de receita. Então, no momento em que nós temos a possibilidade de fazermos, dentro do que sempre se reclamou no país, a concentração dos recursos em Brasília, e a concentração um pouco menor dos recursos nos estados, e que os municípios sempre ficaram à míngua, a questão da distribuição da receita pública gerada pelos municípios, e aí é que está o outro engodo, tem uma série, nós ficaríamos aqui ponto por ponto discutindo a noite inteira. Um dos pontos que se diz é justamente esse, de que a estrutura administrativa do município encarece a máquina pública. Não é verdade. Primeiro, e isso tem que ser enfrentado, porque pouca gente está falando sobre isso. Ficam mais na defensiva, porque para o ouvido do cidadão é bom esse discurso de que é preciso enxugar a máquina administrativa, de que é preciso reduzir a despesa pública. Mas, primeiro, não enxuga a máquina administrativa. Segundo, não reduz despesa. Ao contrário, aumenta a despesa, e a gente vai discutir isso depois, a gente aumenta a despesa, piora o serviço público de forma absolutamente indiscutível e não resolve o problema fiscal no país. Veja bem, nós temos 5.570 municípios espalhados pelo Brasil. Desses 1.250, em torno disso, eles possuem menos de 5.000 habitantes. Uhum. O estado do Rio Grande do Sul que mais tem municípios com menos... Não, tem Minas Gerais. Minas Gerais. Nós temos aqui, Minas Gerais tem mais de 800 municípios no estado. 800, 70 e poucos. É muito município. 853 municípios. Então, Minas Gerais, depois vem São Paulo, depois vem o Rio Grande do Sul, que seriam os, em tese, mais prejudicados. Mas veja bem, a média desses municípios, que eles absorvem 0,6, que é o índice do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, a média deles é de 15 milhões de orçamento por ano. Em torno disso, uns 18, outros 12, outros 13, dependendo aí da receita também de CBS que vem. Em torno de 12 a 15 milhões. Se nós fizermos um cálculo de 15 milhões na média dos 1.250 municípios,
nós vamos ter um montante geral no ano de 18 bilhões e 500 milhões de reais. 18 bilhões e 500 milhões de reais. É tudo o que custa esses 1.250 municípios. Agora, extingue esses 1.250 municípios, sobram 4.320. Pega 18 bilhões e meio e redistribui igualitariamente. Claro que tem as alíquotas de distribuição que são variáveis em relação a cada município e o tamanho deles. Mas distribui na média geral dos 4.320 municípios, 18 bilhões e meio, vai dar a bagatela de 360 mil reais por mês para cada município. 360 mil reais por mês. Um município pequeno, em média, ele tem uma receita de 1.200.000 a 1.300.000 por mês. Então, ele vai sair de 1.200.000 por mês para 360 mil no município mãe. O município mãe com 360 mil conseguirá manter escolas, postos de saúde, infraestrutura, toda a infraestrutura necessária para aquele município que passou a ser distrito? Jamais vai acontecer isso. Nós teremos problemas na área da educação, problemas na área de saúde, porque o município mãe será obrigado a manter aquele serviço. No caso, tu vai cortar a despesa com vereadores, prefeito, vai aumentar a despesa com professores, com todas as outras situações. Por exemplo, hoje as prefeituras municipais, todas elas têm uma estrutura de maquinário para poder dar conta da infraestrutura, das estradas, da pavimentação no âmbito municipal. Quem é que vai fazer esse trabalho? Vai sair uma máquina do município mãe fazer 20, 30, 40 quilômetros, conforme a distribuição. Vai sair às 8 da manhã, que é o horário que se começa, vai levar 2 horas para chegar no local, trabalha 1h30, 2 e tem que voltar para o município mãe. Ah, mas então vamos deixar a máquina lá. Se vamos deixar a máquina lá, vamos ter que montar uma estrutura de apoio e gerenciamento administrativo lá. Ah, mas então vamos fazer uma subprefeitura. Se nós fizermos uma subprefeitura, nós vamos criar uma estrutura praticamente igual à que nós temos hoje. Então, qual é o sentido nisso? Não existe sentido lógico, não existe sentido prático, não há sentido administrativo, gerencial, orçamentário, financeiro, nada que justifique isso. Por isso que eu acho que é bode na sala. E esse discurso flácido, né? Porque é aquela história, né? Conversa mole para boi dormir, de que vai diminuir custo por causa de vereador e prefeito. A média de gasto com prefeitos, vereadores, a estrutura da Câmara e coisas parecidas, é 3% da receita corrente líquida. 3%. Kelly, então tu acha que o próprio governo acredita que isso aí não vai passar? Não vai passar por um detalhe simples, né? Os deputados federais e os senadores são eleitos por meio de votos cujos líderes são exatamente esses prefeitos, esses vereadores que buscam esses votos. São os cabos eleitorais. Independentemente, porque aí é uma questão fisiológica, né? Independentemente das questões técnicas, financeiras, orçamentárias e tudo o que envolve o desenvolvimento dos municípios. No caso, não passaria nem que de fato economizasse. Não passaria. Mas qual o objetivo da proposta, então? Exatamente isso. É uma lógica administrativa de que o nome enxugamento abre caminho para aprovar absolutamente qualquer coisa nesse sentido. Como algumas questões vão endurecer na negociação no Congresso, o governo tem essa carta na manga para dizer, tudo bem, então eu não extingo os municípios, mas vocês vão ter que me dar isso aqui. É esperto. E deu certo na reforma. Deu certo na reforma da Previdência. Essa reforma enviada pelo governo, certamente ela vai ser desoxigenada, ela vai ser tratada e, com certeza, eu acho que tem razão, dificilmente ela passa. Mas, assim, eu acompanhando essa questão como economista há muitos anos, assessorei muito algumas prefeituras, né? Eu vejo, assim, que, por princípio, ela é interessante, do ponto de vista que ela visa fortalecimento financeiro dos municípios, a independência do município. O que eu acho ruim, por exemplo, os prefeitos se queixam muito disso, de ter que ir toda vez a Brasília, gastar indo a Brasília para trazer dinheiro de lá. Então, para mim, em princípio, essa é uma coisa que sinaliza para uma situação melhor para os municípios. Mas não é isso que tu vê. Nenhum sentido. Não, ela sinaliza porque eu vejo melhor. assim, tem muitos municípios que vivem de aposentados. Se não é a camada de população aposentada injetando recurso do INSS, que não é do município,
ele não sobrevive. Mas essa é outra falácia que se diz, né? O município não produz o que, com receita própria... Eles produzem. Mas espera aí, vamos pegar um município lá do interior do estado que tem uma indústria com 1.000 funcionários. O município tem 3.000 habitantes e a empresa tem 1.000 funcionários. Quem é que produz imposto para o governo federal e governo estadual? Não é aquela empresa localizada no âmbito municipal? E que, de uma forma usurpadora, a União e o Estado abocanham tudo aquilo que ela produz. Por que não nós fazermos uma reforma tributária e dar ao município lá que cedia àquela empresa parte do bolo fiscal? Inegavelmente, né, Vladimir, essa proposta de diminuição do número de municípios vem sem a rediscussão mais abrangente da repactuação financeira da federação. Né? Não teve, na verdade, não teve nenhuma discussão. O que se propõe no caso, esse bode que tu mencionas, esse bode é apresentado à luz do contexto atual, onde 18% dos recursos orçamentários ficam à disposição dos municípios. Não, 14,5%, 15%. Ok, mas é nessa média aí. Se fosse se fazer um estudo em relação a isso, teria que se primeiro mudar o sistema. Está se atacando uma coisa acessória e não a fonte do problema, que é a forma como o bolo orçamentário é repartido. Concordas com isso? A proposta de mudança é impactante, é estrutural. E isso significa realmente uma ação governamental de peso. Mas o resultado dela não só não vai atingir os objetivos que o governo quer, como ao contrário, vai ser o reverso disso. Nós vamos voltar ao tempo das trevas em relação a muitos municípios, a muitas localidades. Eu vou dar um exemplo clássico. Pega, por exemplo, um município distante, longínquo. Garruchos. Que é longe de tudo. Ele vai ser subordinado a um outro município, vai ser esquecido. Garruchos fica a 60 quilômetros de São Luís Gonzaga, estrada de chão. Estrada de chão. Embora, claro, a gente sempre mantenha a esperança, jamais o governo vai fazer 60 quilômetros de asfalto. Para Garruchos. Para Garruchos. Não vai. Deveria, mas não vai. Não vai. Tem 3.000 habitantes. Se Garruchos deixa de ser município, se Garruchos deixar de receber aqueles 1.200.000, 1.300.000 por mês para poder gerenciar a sua estrutura administrativa e onde tem uma usina enorme, que é a Garabi, o que vai acontecer com o Gaúcho? Ele simplesmente desaparece, some. Porque ali não vai ser mais, com os 360.000 que sobraria para, em tese, né, para São Luís Gonzaga, 360.000 por mês para manter todos os serviços em Garruchos. O que vai fazer São Luís Gonzaga? E não adianta nem mesmo o argumento de que os municípios maiores que vão absorver os menores também vão absorver os orçamentos desses municípios. 360.000. Isso é dinheiro? Não é nada. 360.000 reais por mês para gerenciar todos os custos de um município hoje existente. Então, nós vamos piorar de uma forma assim assustadora o serviço naquela comunidade, porque aí vai reduzir médico, vai reduzir enfermeiro, vai acabar com a educação, porque vai reduzir o número de professores. Ou então nós vamos manter isso, o município mantém isso, só que o custo disso vai ser impagável para o município. Ele vai ter que abrir mão da sede, da onde detém hoje a condição de município na sua área geográfica, para poder atender o novo distrito, que até ontem era município. E investir pesadamente lá para manter a estrutura de gerenciamento daquela comunidade. Olha só, Kelly, acho que tu participaste da marcha dos prefeitos, né? E o governo do Bolsonaro assinou com a possibilidade de realizar o tal Pacto Federativo. Eles também concordaram com aquela questão de mais Brasil, menos Brasília. Uhum. Não é paradoxal, contraditório, daqui a pouco os caras pegaram os prefeitos com as calças na mão, porque havia um sentimento nacional de que, poxa, chegou um governo que realmente vai ouvir os prefeitos, chegou a se falar até em inversão de pirâmide, né? Uhum. Não, aliás, o ministro Paulo Guedes sempre foi um defensor da diminuição do poder de Brasília. Exatamente. Até por ser ele
um homem de orientação liberalizante. Ele sempre foi a favor da descentralização. Isso assim, mas impactou os prefeitos, cara né? de bode Tu que és muito próximo da FAMURS e também da CNN, como é que o pessoal recebeu isso? Quais são as ações agora? Vai ter um evento, né, semana que vem, que vai falar sobre isso. Não é tão simples assim, porque os municípios de médio e grande porte, na verdade, com a reforma tributária, serão amplamente beneficiados, né? A proposta do ministro Paulo Guedes é interessante no sentido de inversão da pirâmide essa. Porque hoje os municípios estão na faixa de 14,5% a 15% do bolo tributário nacional. Os estados vêm com 24%, 25% e o resto da União. Uma vez, numa entrevista, tu me disseste que nem era necessário tal inversão, que bastava cumprir o que foi feito na Constituição de 88. Certo. Mas que o governo usa certos subterfúgios para... Na Constituição de 88... Tem uma sacanagem que o governo federal faz, é a seguinte, ele distribui o imposto, mas não as contribuições. Isso deveria ser modificado. É um jogo que começou lá no governo Fernando Henrique, né? O que acontece? Quando a Constituição de 88 foi aprovada, nós tivemos aí em torno de 18,5% do bolo nacional era destinado aos municípios. Já seria suficiente? Nós teríamos 4% do bolo nacional a mais se não tivesse justamente a criação das contribuições, que foi um subterfúgio constitucional utilizado pelo governo Fernando Henrique para cobrar e não repassar nem para os estados nem para os municípios a parte que eles competiam, 25% para o estado e para os municípios. De recursos. Então ele acabou centralizando ainda mais os recursos, acabou centralizando ao longo do tempo. E aí, com a centralização dos recursos fiscais nessa situação específica das contribuições, o bolo nacional em relação ao bolo nacional foi reduzindo. Se tirar as contribuições, continua os 18%. Mas se agrega as contribuições que são tributos, nós baixamos para 14,5%, no máximo 15%. Então, isso perto das municipalizações que foram feitas ao longo do tempo, e elas são positivas, vamos combinar aqui, é muito melhor tu ter o professor local, tu ter o médico ali, tu prestar o serviço, do que a União contratar médico e botar no âmbito municipal. Não tem controle, não tem fiscalização, não tem absolutamente nada. Então o município, com a visão dos seus habitantes, com a visão do seu prefeito, que está lá o dia inteiro, dos seus vereadores e toda a administração municipal, eles conseguem, evidentemente, prestar um serviço minimamente melhor. Tanto é que a educação do ensino fundamental é de excelente qualidade, se nós compararmos com o Estado, por exemplo. Então, o ensino fundamental, que hoje detém aí 55% do conjunto, né, dos alunos da rede do ensino fundamental, 45% ainda do Estado, demonstra perfeitamente que o município tem as condições adequadas, não importa o seu tamanho, de prestar um serviço de excelente qualidade. O problema é que essas municipalizações não vieram na medida de recursos para também, por exemplo, na área da saúde, esse excesso de atribuições. Quer dizer, vamos lá, a questão da segurança pública. Constitucionalmente, ela é atribuição do Estado. Do Estado. Exclusiva. Ainda que nós possamos debater que a questão das fronteiras é fundamental para o mantenimento da segurança. Mas a ordem do Estado. Entretanto, os municípios têm que investir em guardas municipais, né, de modo a apoiar as polícias. Não só isso. O município tem que ajudar. Presídio. Anteontem eu estava lá Inclusive, incentivo para os policiais ficarem isso, na cidade. Eu estava no alto. Um valor a mais para os policiais ficarem. Né? Eu fui conversar no alto, ali na margem, no Alto Jacuí, com os prefeitos de lá sobre a questão das vedações eleitorais e tal. Aí, antes da minha participação lá, tinha uns 7, 8 policiais militares lá, do destacamento da Polícia Rodoviária Estadual e da Brigada Militar. Ambos foram pedir dinheiro, né? Os policiais rodoviários estaduais para reconstruir, reformar o batalhão, o prédio do batalhão. E os da Brigada Militar, né, para inserir dentro de um contexto geral lá do programa estadual de possibilidade de buscar junto aos empresários aqueles 5% de ICMS que poderiam ser destinados à segurança pública. Então, os municípios são chamados para ajudar a complementar o salário dos brigadianos, pagar aluguel,
botar gasolina na viatura. E tiram dos seus limitados recursos livres, né? Isto aí na segurança. Mas vamos pegar um modelo mais clássico aí da situação, que é a questão da saúde. A judicialização da saúde. A saúde em 88 Isso foi é municipalizada. Eu tive a oportunidade de participar naquela época da municipalização, da criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Aí veio a atribuição para o município. E esqueceram de acompanhar ali os recursos para poder suprir a demanda. Olha, eu fui secretário do nosso grande município Farroupilha em 91. Sob o governo? Clóvis Anfeliz. Clóvis Anfeliz. O criador da FENAQUIV. Exatamente. E da expansão do kiwi no país. Introduziu a cultura do kiwi no sul do Brasil. Um abraço para o Clóvis. Deve estar lá, está na sua, curtindo sua aposentadoria. Né? Com certeza. E naquela época, a secretaria que eu tive a oportunidade de criar, que foi a Secretaria da Saúde do município, ela consumia 3,24% do orçamento municipal para a saúde. 3,24%. Porque o restante era INAMPS, na época tinha INAMPS, e era o governo do Estado, através de 1.058 postos de saúde distribuídos pelo Estado inteiro, administrados pelo Estado. Qual é o percentagem mínimo que o município é obrigado a destinar para a saúde? Atualmente, 15%. 15? Mas é só formal, porque ele destina, tem municípios que destinam até 33% do seu orçamento na saúde. Agora, Vladimir, tem um aspecto nessas reformas aí que estão sendo propostas pelo governo que eu achei positivo. Tem vários aspectos, são positivos. Tem os bodes, mas tem muita coisa boa, e uma delas eu acho que é essa. Quer dizer, é a unificação dos mínimos para a saúde e educação. De modo a que os prefeitos possam calibrar os investimentos. Porque às vezes tem municípios que têm um excelente grau de educação e a saúde não vai tão bem, mas tu é obrigado a aplicar tantos % na educação a despeito de tu precisar de mais recursos para a saúde. Tu vê isso com bons olhos? Eu, pelo menos, vejo. Perfeitamente. Mas por que acontece isso? Por que aconteceu isso? Esse tipo de situação, ele não pode ser perenizado, ele não pode ser eternizado no tempo. Aí estabeleceram lá que era 25% para a educação e, com isso, se achou que a educação ia ser de primeiro mundo. E o mesmo raciocínio utilizaram para a saúde. Mas nós chegamos a um ponto em que os investimentos que foram feitos na área da educação, fora salários, que aí o salário é outra questão, que tem outras limitações, inclusive da própria lei de responsabilidade fiscal, dos percentuais aplicáveis ao gasto com pessoal, 54%, e isso é uma outra discussão, mas chegaram no limite dos investimentos. E tem casos ainda hoje que acontece que os municípios têm que fabricar gastos, têm que jogar dinheiro pela janela, têm que gastar dinheiro obrigatoriamente, porque senão chega no final do ano, não atinge os 25%, que é obrigatório, e aí acaba respondendo criminalmente por não atingir os 25%. Aí entra outra história, né, que tu conheces muito bem, o Chieri atende muitos prefeitos que sofrem com essa questão da judicialização da saúde, uma coisa que soa bem aos ouvidos do eleitor, mas que para os prefeitos é um verdadeiro terrorismo, né, quando tem que se pagar lá uma cirurgia, um remédio absurdamente caro e que acaba com todo o orçamento do prefeito. Tu pode explicar melhor isso? Isso é outra coisa completamente abusiva. Abusiva e está começando a lentamente alterar. E é um desconhecimento. O judiciário faz dessas. Né? Mas desconhecimento do judiciário. O judiciário não tem, e eu posso dizer isso abertamente, porque digo isso nas sustentações orais que faço, nas peças de recurso que a gente faz quando sai uma liminar. O judiciário não tem o conhecimento da execução orçamentária no âmbito local, e nem no Estado. O judiciário está querendo governar no Brasil, hoje ele está querendo governar. Exatamente. Né? Mas veja bem, o que o judiciário, com uma liminar, conceder determinado medicamento ou determinado procedimento na área da saúde para um determinado cidadão, o que ele está fazendo na medida em que ele concede uma liminar? Ele está passando na frente de todos os demais munícipes que também precisam daqueles recursos financeiros do município. Ele está furando uma fila, ele está entrando pela lateral por conta do judiciário, por conta de uma decisão liminar. Então, existe toda uma política, e aí tem vários nomes, comissão bipartite, tripartite, que envolve Estado, município, União, existe planejamento, existe conselhos municipais de saúde que participam disso, conselho estadual, existe uma planificação permanente, um estudo permanente e um planejamento permanente de como aplicar os recursos na área da saúde. Aí vem uma liminar de um juiz, cai na mesa do prefeito, acaba com todo o planejamento que foi feito por diversas entidades,
aprovado pela Câmara, proposto pelo Executivo, acaba com isso. Eu dou um exemplo clássico, coloca um orçamento de R$1 milhão, por exemplo, num município pequeno. Mas aqui o governador Eduardo Leite aprovou o orçamento, a Assembleia votou, foi lá o Tribunal de Justiça do Pleno e mandou suspender tudo que é inconstitucional. Ali é a briga pelo duodécimo, né? Que vamos longe com essa briga. Mas é isso, né? Mas a questão é a seguinte, pega um município de médio porte, bota lá R$1 milhão de orçamento para medicamentos, para compra do ano inteiro de medicamentos, dá uns 80, 90 mil por mês. Vem uma decisão liminar de comprar, por exemplo, interferon. Só uma caixinha de interferon é 42 mil. Já vai metade do orçamento mensal. Não, e tem coisas assim de 300, 400 mil reais. Vai metade do orçamento do ano para um procedimento. É justo salvar a vida das pessoas? É justo? Claro que é. Agora, e as outras pessoas? Os outros cidadãos que vão depender daqueles medicamentos que a gente compra na relação do RENAME, que a gente chama Relação Nacional de Medicamentos, que é de competência municipal, que são 42 itens. Como é que fica aqueles que não vão poder ir para o posto de saúde ou para a farmácia do posto de saúde, pegar seu medicamento porque o município não tem dinheiro para comprar? Aí o que acontece? O município tira de outras áreas. Tira da educação, tira do investimento, tira de outras áreas para poder viabilizar pelo menos a área essencial, que é a área da saúde, que é fundamental. Imagina se todo mundo entra com ação. E tem ações. Tanto é que em 2003, quando começou essa farra das liminares, foram gastos naquela época R$2,5 milhões de reais. Meu Deus. Em 2011 já estava em 20 bilhões de reais. 20 bilhões? 2011, eu não sei como é que está hoje, porque eu não sei como é que foi ver, mas certamente passa. Subido, né? Passa. Porque virou uma indústria nacional de liminares. Claro, tu não viu que a porteira estava aberta, foi atrás. E teve assim, né? Claro, tem a questão sentimental. Claro. A pessoa precisa. Sim. Claro que precisa. Sim. Existem problemas? Existem problemas. Sim. Agora, o efeito de uma decisão dessas não dialoga com a realidade concreta. Para te ver a prejudica anônimos que não entraram com ação nenhuma. Né? E fora que não é função do judiciário determinar a execução de política pública. Principalmente isso. E executar a política pública, porque, na verdade, quando sai uma liminar, ele está executando política pública, via liminar. E um desembargador me disse uma vez, quando eu fui conversar com ele, explicar a situação, ele disse assim, no meu colo não mora ninguém. É aquela velha história, tu pega um dispositivo da Constituição, aplica o princípio, que é uma coisa genérica, uma coisa maravilhosa, mas é aquela velha história que talvez seja o drama fundamental da Constituição brasileira. Uma série de direitos abstratos e nenhuma garantia de quem é que vai aplicá-lo. A grande verdade também é o Supremo. O Supremo tem dado exemplo assim incrível, né? Porque agora ele está querendo se meter na fiscalização. Né? Ele já... Por exemplo, o Bolsonaro quis fazer algumas privatizações, enxugar algumas empresas estatais, o Supremo foi lá e negou. Quer dizer, o Supremo está, de certa maneira, na minha avaliação, ele está invadindo... Está legislando. Está legislando onde não deveria. E onde deveria legislar, não legisla. Ele legisla, executa e exatamente fiscaliza. Há municípios aqui, eu viajei muito pelo interior, tem município pertinho aqui, por exemplo, Triunfo. Triunfo é um município completamente diferente no Rio Grande do Sul, porque ele tem uma riqueza financeira muito grande em função do polo petroquímico. Mas acabou, né? Não, tudo bem. Mas tu vai visitar o Triunfo, não sei se o pessoal está me assistindo lá e tal, tu pega os últimos prefeitos de Triunfo, todos estão presos. Por quê? Malversação do dinheiro público. Então não adianta o prefeito ter muito dinheiro se ele não transforma aquilo ali em benefício para a sociedade. Eu passo, tu vai lá em Triunfo visitar ruas esburacadas, escolas destruídas, e aí? Quer dizer, se vê que a questão da gestão é fundamental também no município. Olha só, eu fiquei muito faceiro e feliz quando o Guilherme me convidou para participar desse programa, e as coisas que a gente está discutindo aqui, elas são muito impactantes na nossa vida. Não seja modesto, a ideia do programa foi... Porque eu acho que a causa municipalista é muito importante, e por isso que a presença do Kiel, eu acho que é assim, de uma contribuição incomensurável. As pessoas não sabem que nesse universo municipalista existem alguns pilares, que são as entidades municipalistas, que são os COREDs e que são os consórcios. O que é conhecido por atender quase todas as 27 entidades municipalistas que nós temos. Existe uma lei, um projeto de lei no Congresso que formaliza e oficializa essas entidades. Como é que tu vê esse projeto e de que forma isso efetivamente pode ajudar na vida dos cidadãos?
Não, aí é que está. O municipalismo no país, nos últimos 50 anos, foi construído a duras penas. Mas o que é o municipalismo, na verdade? É a possibilidade das comunidades poderem se autogovernarem, se gerenciarem, mas com um mínimo de recursos possível. E tem um mínimo hoje. Autossustentar. E elas desenvolvem de forma assim, a olhos vistos. Vamos pegar um distrito qualquer aí desses municípios que se transformaram em municípios e vamos ver ao longo dos anos, e não é muito tempo, como ela, pegar todos esses de 97, que teve uma leva muito grande, como é que eles estão hoje e como é que eram na época. O desenvolvimento é claro, é cristalino. Na medida em que o município se desenvolve, ele abre possibilidades, inclusive, de natureza econômica para investimentos justamente na área da indústria, na área do comércio, na área do fomento da atividade econômica. Se nós formos aqui na Serra, nós vamos ver isso, municípios de pequeno porte, né, que tem produção fiscal muito grande e que vai tudo para o governo federal e para o governo estadual. Não sei se tem esse dado, mas nós vivenciamos aqui no país inteiro, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, para ficar aqui, o processo chamado de êxodo rural. Eu me lembro muito bem, acompanhei como economista esse processo todo, e esse êxodo rural ele começou na década de 50, evoluiu na década de 60, a urbanização das grandes metrópoles, enfim, Caxias, Farroupilha, Porto Alegre, que essas cidades que estão em torno de Porto Alegre. Mas hoje o que se observa, eu tenho observado isso, alguns estudos do IBGE, como eu tenho a conjuntura econômica da Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudei, ela estabelece seguidamente esse tipo de trabalho, mostrando que o que está acontecendo hoje é um inverso do êxodo rural. É um êxodo urbano para o lado rural. Por exemplo, a minha terra, Uruguaiana. Uruguaiana, hoje, eu conheço vários amigos meus que estavam fora de Porto Alegre, moravam aqui já, fora de Porto Alegre, foram para o exterior e estão voltando, sabe para onde? Para Uruguaiana. Por quê? Esta volta, né, para os municípios. Então, eu te pergunto assim, esse processo também, ele consolida essa distribuição atual dos municípios, indo contra essa legislação que está sendo proposta pelo governo? Pois é, o municipalismo consolida a vida, a qualidade de vida de todos os recantos do país, não importa aonde se situe, né? E aí é que entra essa construção do municipalismo ao longo dos últimos 50 anos, mas especialmente nos últimos anos, que tem se destacado muito pelas suas entidades. E as suas entidades, com seriedade, com perseverança, com continuidade, com intensidade, como é o caso da FAMURS, né, que é uma instituição que completou 50 anos há pouco tempo, tem 27 associações de municípios espalhados pelo Estado, que trabalham justamente vinculados à FAMURS, que são formadores, né, da composição da FAMURS, e a Confederação Nacional dos Municípios, que cresceu de uma forma exponencial nos últimos 20 anos. Essas entidades, elas estão ajudando justamente a manutenção dessa gente no campo. Porque êxodo rural, tu sais de um local sem perspectiva alguma e vai para um centro grande. É diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde você tem um estado exportador, uma alta tecnologia agrícola, onde a ideia de êxodo rural não faz muito sentido. Faz sentido em relação, por exemplo, ao Nordeste em relação ao Sudeste, aconteceu no passado, não sei como é que está o fluxo hoje, mas no Rio Grande do Sul essa ideia de êxodo rural me parece menos abrangente do que porque ela praticamente lugares, né? Ela praticamente foi toda sitiada por municípios e por estruturas gerenciais, administrativas e ampliação de infraestrutura locais. Então, por exemplo, aquele produtor do interior que não tinha condições de sequer escoar a sua safra, de sequer escoar a uva, como acontece muito aqui na região de Novo do Vinho, porque eu sou dali também, acontece muito isso, ele não tinha perspectiva nenhuma de ampliar seu negócio, porque nem sequer escoamento havia. Hoje nós temos uma perspectiva diferente, ele mora praticamente dentro da zona urbana, tendo a sua atividade agrícola, então ele tem todas as facilidades de atenção tanto para si, da sua família, como para os seus funcionários, da saúde, da educação, da tranquilidade. Em município menor, assim, a segurança ela é realmente mais tranquila. Ninguém quer deixar o seu município. Exato. Ninguém quer deixar a sua família. Isso também mantém as pessoas lá, também mantém as pessoas, porque aquela questão que se diz, nós vamos economizar mais, né, centralizando. Não. Ao contrário, nós temos que ampliar o número de municípios que economiza descentralizando e ampliando a distribuição de renda no país. Concentrar rendas é extinguir os municípios.
Ah, mas vai para o vereador. O vereador vai receber o dinheiro dele, vai receber o subsídio mensal dele. E onde é que ele vai aplicar esse dinheiro? Embora não seja essa fortuna, onde é que ele vai aplicar esse dinheiro? No município? Vai aplicar ali, no comércio dali, vai construir ali, vai movimentar ali. O prefeito vai fazer a mesma coisa também. Os servidores públicos que vão prestar serviço para aquela comunidade também vão gastar o seu dinheiro ali. Então, a comunidade, ela própria se resolve e ela própria se desenvolve. Não fica na dependência de ninguém, muito menos do município mãe, que tem menos condições do que ela própria sozinha. Tu vê, por exemplo, que a lógica dos grandes municípios é a descentralização com a criação de subprefeituras. Claro. São Paulo tem quantas subprefeituras? Não sei se Porto Alegre tem. Tem subprefeitura? Eu acho que tem na Restinga, se não me engano. Mas criam-se subprefeituras por quê? Porque a Restinga são 80 mil pessoas, né? É um município, né? A capacidade de saber as demandas sempre é muito limitada quando se trata de um governo central. Inclusive, por isso que não existe planejamento central de economia, porque o conhecimento é pulverizado na sociedade. Agora, tu não pode presumir que lá em Brasília tu vai saber qual que é a necessidade do cara que mora em Uruguaiana. Não sabe, só um cara de Uruguaiana sabe qual que é a realidade dele. Agora, Macalossi, essa questão que tu colocas assim é uma coisa interessante. Veja bem o seguinte, por que esses municípios maiores, eles criam essas subprefeituras? Exatamente para atender uma região que, de repente, se não fosse esse atendimento com a subprefeitura, um atendimento melhor da cidade-mãe, ele seria independente. Essa é uma forma de tu evitar a descentralização, perder uma região, né? E às vezes pode ser uma região economicamente importante. Exatamente. Agora, uma vez eu li uma coluna do Diogo Mainardi que ele estava falando sobre São Paulo. Ele falou assim, a minha proposta para São Paulo é muito simples. 2 muros. Sentido norte, o outro sentido leste. Os dois se cruzando. 4 municípios e os habitantes de cada um dos municípios não podem cruzar o muro. É o muro de Berlim. O metrô ali, né? É o muro de Berlim ali. Né? Mas olha só, que ali, essa questão municipalista parece tão claro, né? Tão urgente. E eu não vejo por que haver a inversão dessa pirâmide. Eu acho que isso é uma coisa emergencial para nós fazermos. Só que, por 2 vezes eu tive aqui, uma vez eu tive aqui com um deputado federal. Tu sabes muito bem que eles são os únicos que podem efetivamente mudar esse quadro, né? Por que tu acha que essa realidade não chega nos ouvidos dos eleitores? Por que as pessoas não têm consciência? Porque ninguém sabe que tem uma entidade municipalista. Porque as pessoas não sabem nem que a FAMURS é uma federação das associações municipalistas. Quando que um deputado federal vai poder tirar dele o poder para botar na mão do prefeito? Porque a única função, com todo respeito aos deputados federais, entendeu? Com todo respeito a eles são os maiores inimigos hoje da realidade municipalista, porque eles nunca vão aprovar uma lei que vai tirar o poder das emendas das mãos deles. Existe uma forma disso ser revertido de fato? E qual fórmula seria isso? Porque eu vejo que isso resolveria metade dos problemas do Brasil, sabe? Nós temos aí ao contrário do que seria a solução desse problema, nós temos aí agora a criação das emendas impositivas, né? E não só a emenda, que hoje é 15 milhões por parlamentar. Não só a emenda é uma situação que cria algumas distorções, porque acaba comprometendo muitos parlamentares com o governo fica isso com uma espécie de... Moeda de troca. Moeda de troca e tal. Mas isso amenizou um pouco, talvez, com a criação do orçamento impositivo. Pois é, mas aí que está. O orçamento impositivo, ele acaba fortalecendo esse sistema de distribuição distorcida da coisa. Porque, por que institucionaliza. Por que o deputado tem que dizer para onde vai o dinheiro e não, por exemplo, o governo do estado e o município? Por que a gente não pega esses 15 milhões cada um, que dá uma fortuna, e coloca dentro do FPM, por exemplo, dentro do Fundo de Participação dos Municípios, e redistribui, aumenta efetivamente a receita? O senhor não é entrevistado, mas eu vou arriscar uma resposta. Porque isso prejudica a campanha eleitoral dos deputados. Claro, porque eles se elegem menos com fiscalização e legislação e mais com o quê? Obra, que não é a atribuição deles. A obra é a atribuição dos executores, em nível federal, municipal e estadual. É isso. Isso é uma coisa tão óbvia, né? E agora aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite queria criar a emenda para deputado estadual. É um dos poucos estados que não tem. Os deputados estaduais têm que fazer o trabalho deles na Assembleia, e tem muito trabalho para se fazer na Assembleia. Não estou dizendo que não estão fazendo, mas tem muito trabalho para fazer na Assembleia. Não precisam de emenda. O estado já está quebrado, vão tirar a emenda da onde? Aí usa a parte do orçamento. A reforma política que a gente fala também. Tu acha que esse pacto federativo, que desde que a FAMURS nasceu em torno disso, isso um dia vai acontecer?
Mas a discussão está começando agora. E esse projeto está no Congresso, é uma discussão de pacto federativo. E como fazer um deputado federal abrir mão disso? Aí que está. Aí é a questão. Nós temos, por exemplo, dia 25 e 26, nós temos um encontro aí com todos os prefeitos do Estado. Segunda e terça agora. Segunda e terça que vem, no Plaza São Rafael, e vamos abordar basicamente isso. Nós vamos tratar a reforma da Previdência, que veio em boa hora, vamos tratar da reforma tributária, acerca dessa distribuição e dessa pirâmide, como é que vai se fazer isso, vamos tratar o Pacto Federativo, porque, na verdade, são questões assim que eles não ouviram. É impressionante como esse projeto do Pacto Federativo foi apresentado sem que houvesse uma discussão, por exemplo, justamente com os interessados, que são os governadores e que são os entes municipais. Embora com os governos estaduais eles não mexeram, mas mexe com 1.200 e alguma coisa de municípios, e no Rio Grande do Sul são 226. É bastante. Quer dizer, veja bem, nós temos 497, menos 226, é 40% dos municípios. Então, isso mexe não só com a questão política, mas mexe com a comunidade, com as pessoas, mexe com o dia a dia, com a perspectiva futura de como é que será daqui a 10 anos isso. Então, a inversão da pirâmide que se fala na questão de natureza tributária, ela tem que ser implementada de acordo com as promessas do próprio ministro Paulo Guedes. Claro, ao longo de um período, ao longo de 10, 15 anos, vai fazendo essa implementação. Assim como a reforma da Previdência. Exato, e vai passando para os municípios, porque os municípios, e é uma frase que está mais batida, né? Mas tem que continuar repetindo. Que é a tal é no município que as coisas acontecem, porque é efetivamente ali onde o cidadão pode ter o serviço diretamente do Estado. É o único ente que não é abstrato, né? Exato. Perfeito. O restante é materializado. É o único que existe, né? De fato. É abstrato. Então, nós temos todos que ter um profundo respeito pelo ente municipal, pelo grupo que está ali no município, né? Pelas pessoas que ali fazem a história do município e fazem a história da comunidade e querem crescer com a comunidade e fazem a comunidade crescer. Doutor Galimir, como é que a gente pode estancar esta viagem dos prefeitos a Brasília? Porque eu vi um desses discursos do Paulo Guedes dizendo que nós tínhamos que acabar com isso. Exato. De os prefeitos irem com o pires na mão. Mas eu vejo assim, na sua argumentação de que as coisas estão boas, que até deveria se criar mais municípios e não extinguir. Queria criar mais, deveria criar mais. Exatamente. Porque, é a única forma de fortalecer porque, primeiro, não sai um centavo a mais do bolso do cidadão. O bolo, ele é único e ele é dividido internamente. Então, se você criar mais municípios, o bolo vai redistribuir internamente. Aí a pergunta que eu faço é, isso não tira dos municípios maiores? Não, tira a parcela deles? Tira de todos os municípios, né? Se eu criar 10 municípios hoje, eu vou pegar o recurso desses 10 municípios, suponha aí que seja 15 milhões. Não tem sido criado mais tantos municípios como se criaram? Não, porque se criaram freios, se criaram critérios. Foi na época do Colares, né? Agora não tem mais. É a legislação federal. Foi que foi criado. Né? É a legislação federal, cumprida a legislação federal, em 97 foi feito, a última leva de emancipações foi em 97, a legislação federal foi cumprida e se criaram 30 municípios em 97, 30 municípios. Então, se o município agrega as condições, satisfaz as condições da lei, que se cria o município. Sim. E o bolo tributário será novamente redistribuído. Não aumenta nada para ninguém, só que ele vai ser melhor distribuído internamente. Quanto mais permear municípios, mais distribuição nós vamos ter de renda, de receita e melhoria na qualidade dos serviços. Porque aí o município vai fazer o seu serviço, o município vai concursar o seu professor, ele vai controlar a sua saúde, ele vai comprar as máquinas e fazer as obras. Coisas que ele faz melhor que o Estado e que a União. Vamos pegar aqui um outro país que tem, claro, não é a mesma economia que a nossa, é muito mais rico, mas que dá para se comparar porque também é uma federação, mas é uma federação real, né? E que tem municípios ainda menores do que no Brasil, os Estados Unidos. Perfeito. Os Estados Unidos têm municípios de 100, 200, 300 habitantes. Exato. Não é problema para eles. Por quê? Porque a descentralização e esse é o conceito lá existe pouco poder independência. Central, lá é um sistema inverso ao nosso. Lá é um sistema de autonomia, de confiança dos entes Isso federados. que reclamam muito do governo, que centraliza muita coisa. E olha que os estados lá são 50 estados realmente independentes. Por isso que é uma federação, são os Estados Unidos, porque eles realmente são estados independentes, só que são unidos entre si. É que aqui a União resolveu criar uma federação e nos Estados Unidos, os 13 estados iniciais criaram a União. É o caminho inverso. É o caminho inverso. Criaram uma tem confederação. Uma cultura de independência. Aqui nós não temos. Há uma cultura nos Estados Unidos também, a gente sabe ali na Flórida tem, ali em Louisiana também tem, né?
que algumas cidades lá com, digamos, um número X de habitantes, elas são administradas de maneira gratuita. Enfim, por exemplo, assim, ó, aqui tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Engenho Velho. Não sei se alguém conhece essa cidade, Engenho Velho. Tem 1.034 habitantes. Tem prefeitura, tem Câmara, metade da população é empregada no setor público, com certeza, umas 500 pessoas. Tira aí os aposentados e tal. Até que ponto no Brasil se poderia, por exemplo, como nos Estados Unidos que tu citaste, alguns municípios serem administrados sem pagamento, pessoas, enfim, que vão lá e vão fazer administrar como um condomínio. Por exemplo, aqui, ó, tem 1.034 habitantes. Quantos condomínios habitacionais existem com muito maior número do que isso, 10 mil habitantes, e são administrados por um síndico, um subsíndico, sem custo para... Uma reforma estrutural. Vou pedir que o senhor responda esta pergunta depois do bloco, pode ser? Vamos o segundo lá. bloco do programa, mas é boa pergunta, porque tu podes manter a questão orçamentária separada e criar uma nova forma de administração para pequenas comunidades. Aí é uma coisa que dá para se estudar. E isso preserva a autonomia, se preserva a independência. Se lá se faz, por que não se faz aqui também, né? Uma coisa interessante. Mas eu acho que o grande mérito dessa proposta é a discussão, né, do municipalismo. Eu acho que isso é importante, além de todos os outros aspectos positivos que foram apresentados pelo governo, que está enfrentando a questão. Né? Isso tem coisas ruins, mas tem coisas muito boas. Está tratando do assunto. Está tratando do assunto como nenhum outro governo fez. Aliás, muitas coisas que estão sendo tratadas hoje, ninguém teve a coragem de botar o dedo na ferida. Essa é a verdade. Muito bem, nós voltamos na sequência, com Cruzando as Conversas. Estamos entrevistando aqui o Dr. Vladimir Kieli, especialista em Direito Público. Lúcio Vaz e Silvio Lopes estão comigo e você conosco. Daqui a pouco voltamos. Cruzando as Conversas de volta nesta quinta-feira aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. No programa de hoje estamos falando sobre direito público e municipalidade com o Vladimir Kieli, que é um especialista na área, atende mais de 300 municípios e presta consultoria também para a FAMURS. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Junto comigo nesta bancada temos também Lúcio Vaz, que é editor e jornalista, e o Silvio Lopes, jornalista, economista e escritor. Vem aí o Carrinho Agas 2019, uma homenagem dos supermercados gaúchos às empresas e personalidades que mais se destacaram em 2019, no dia 25 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Carrinho Agas 2019, uma realização da Associação Gaúcha de Supermercados. Informações pelo site www.agas.com.br. Mandar um abraço aqui para o ex-prefeito de Farroupilha, Ademir Bareta, que está na audiência. Tive o prazer de ser secretário de Finanças. Grande Bareta. Em 2012. Bareta foi meu colega secretário em 91. Olha só. Sob o governo do Clóvis Anfeliz. Foi colega secretário. Então tá. Tá aí, então. Um abraço, Bareta. Obrigado pela audiência. E antes nós mencionávamos os Estados Unidos, né? Já que é um país que tem uma dimensão territorial parecida com o do Brasil, mas tem mais estados, tem mais de 50 estados. Sabe quantos municípios tem nos Estados Unidos? O Brasil tem 5.570, né? Nos Estados Unidos tem mais de 30 mil municípios. 30 mil municípios. Agora, vem cá, condado, o que é um condado? Tem chamados condados, né? Tem Volta para a sua pergunta aí. Eu já nem me lembro qual é a pergunta que eu fiz. Estava falando sobre a questão de uma nova forma de administração de municípios pequenos. De exatamente. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, exatamente, citando aí as cidades aí na Flórida, tem várias cidades que são administradas por pessoas da comunidade sem custo para o município, né? Eles estabelecem lá. É como um condomínio. É como eu digo assim, aqui em Porto Alegre, é um síndico, né? Um síndico que... tem uma cidade próxima ali de Miami, que eu não me lembro o nome, mas ela tem... É uma cidade só de ricos.
E eles se cotizam lá, eles fazem, e eles que administram a cidade. Quer dizer, esse tipo de procedimento, esse tipo de sistema, poderemos um dia ter no Brasil? A prática americana é muito mais avançada em termos de gerenciamento do que nós. Tanto é que eles são a potência mundial que são por conta disso. Nós temos que copiar os modelos que dão certo, não os modelos que dão errado. Geralmente a gente copia os modelos errados. Nós estamos copiando aqui, né? Quanto tempo? O que nós temos no país, e essa possibilidade de discussão do Pacto Federativo é interessante porque nós podemos debater e eventualmente alterar uma situação que hoje acontece, por exemplo, do aspecto geral da existência da lei e da aplicação da lei. Eu vou dar um exemplo clássico, que todo mundo já ouviu falar, da tal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todo mundo já ouviu falar sobre ela. Né? Essa lei, ela se aplica da mesma forma, os seus 75 artigos, no município de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, e no município de Engenho Velho, que tem 1.000 e poucos habitantes. Se aplica da mesma forma. E isso é um exemplo assim, bem extremo para dizer que todas as normas que existem no país, elas são aplicáveis da mesma forma, independentemente do tamanho e independentemente das necessidades de cada ente municipal. Se nós tivermos agora a oportunidade de discutir dentro do Pacto Federativo eventuais alterações, e talvez esse seja o bode na sala, vamos extinguir os municípios, que é o início da discussão, mas se não extinguir os municípios, nós vamos ter que alterar algumas coisas, como, por exemplo, alíquotas, né? Que já se discute isso. O município, por exemplo, de 1.000 habitantes, ele ganha 0,6. Ele ganha igual na distribuição fiscal do município que tem 8.000 habitantes. Então, tu tem uma distorção fiscal aí, né? Porque certamente o município com 1.000 habitantes tem menos custo do que o município de 8, e assim por diante. A questão da aplicação da norma poder ser estabelecida com base em faixas, como, por exemplo, já tem na Constituição o número de vereadores. Nós podemos fazer um enxugamento sobre essa questão, porque 9 é o mínimo, pode ser menos, pode ser 5, né? Pode ser até eventualmente não remunerado, porque aí seria um serviço, como era no passado, os vereadores faziam de forma graciosa. E eu acho que para municípios pequenos faz todo sentido. Só que aí no país, São Paulo, por exemplo, estabelece o exemplo nacional. Então, tu usa São Paulo como uma espécie de São Paulo de piloto. De piloto. Aí tu vem embaixo, todo mundo vai ser igual a São Paulo, inclusive o município pequeno. Então, se nós conseguirmos, dentro desse debate, alterar isso, percentuais, por exemplo, de destinação para a Câmara. Tem também, já que se discute muito a questão dos vereadores, agora, no domingo, apareceu uma reportagem aí pesada contra os vereadores ali de um estado lá do Nordeste, que vieram a Gramado fazer passeio, aquela coisa toda. Foram conhecer Snowland. Isso. Aí tem muita crítica em relação a isso. Estabelecer critérios, por exemplo. Hoje nós temos os tetos, né, constitucionais de aplicação da receita corrente líquida nas câmaras, que giram na faixa de 7%. Então, por que teto de 7%? Nós podemos estabelecer um percentual mínimo de 3%, 2% da receita corrente líquida para o custeio de toda a estrutura do legislativo. E também nós vamos agora ter, o governo ia mandar essa semana para o Congresso, vai mandar semana que vem, parece. Nós temos lei de responsabilidade fiscal, temos lei de responsabilidade tributária, temos lei de responsabilidade de tudo que é tipo de coisa, menos lei de responsabilidade administrativa. Então, o gestor, ele fica livre, o que por um lado é positivo, mas por outro tem alguns impedimentos, ele fica livre para poder trabalhar da forma como bem entende a aplicação do recurso público, especialmente na área de contratação de pessoal. E hoje eu estava vendo no jornal, a capa do jornal, que o governador Eduardo Leite estaria culpando os servidores, a estrutura de funcionamento dos servidores, das leis que regem os servidores estaduais, como um dos responsáveis pela crise. E aí já sai todo mundo atacando o governador, por isso, se fazendo de vítima, nós não somos responsáveis por nada. Quando, na verdade, nós temos o quê? Se nós pegarmos, olha bem, esse é um dado importantíssimo que a gente não discute na mesa, no dia a dia, no bar, não discute esses dados.
A gente discute em locais estritos, e só com quem, inclusive, até tem que gostar do tema, porque é um tema chato, a questão tributária, fiscal, de gastos. Mas veja bem, se nós pegarmos a receita total de um município, tirarmos dali os valores obrigatórios de transferência para a Câmara, para aqueles que já estão previamente estabelecidos em lei, tirarmos a despesa fixa, que é aquela do aluguel, que é aquela do combustível, a luz, a água, essas coisas todas, e tirarmos alguma coisa ali que o município paga de financiamento, de endividamento, pega o que sobra para poder efetivamente gastar, a média dos municípios não baixa de 90% de comprometimento com o pessoal. Meu Deus. 90%. E a lei da responsabilidade fiscal é 65%. Mas a lei da responsabilidade fiscal ela estabelece 54% num aspecto geral da receita. Agora, eu chamo até, impropriamente, porque não tem esse termo na legislação, de receita corrente líquida real, ou de fato. Claro. Porque não tem como, não existe sustentabilidade financeira com um índice desse Tu tens no município uma receita grande lá, e o teu índice é 45%, 46%. Então, em tese, te sobraria mais da metade, né? Mas não é verdade. Quando se começa a tirar as despesas obrigatórias, que tu não tem como fugir, sobra muito pouco para investir, sobra muito pouco para fazer qualquer coisa no âmbito municipal. Não, porque vamos lá, tu tem os percentuais mínimos de saúde, os percentuais mínimos de educação, tem o gasto previdenciário, e tu tem o gasto com o pessoal. O que sobra para investimento? Sobra nada. Às vezes... No Rio Grande do Sul vive isso. Hoje, quanto por cento do orçamento estadual é destinado para investimento? Está negativo. Não, se vocês acompanharem o que virou a tal do orçamento participativo, que era no começo e agora é consulta popular, é uma vergonha. Porque além do valor ser inexpressivo, né, a consulta popular, que se faz eleição e tudo, além do valor ser inexpressivo, não se paga porque não tem dinheiro. Eu queria dar um enfoque diferente nessa conversa nossa aqui agora, desculpa, Galdemir, que é o seguinte, ó. Eu li essa reforma que o Leite mandou para a Assembleia, atingindo professores, o funcionalismo público de modo geral, e achei interessante uma coisa que é muito polêmica, que as pessoas normalmente não gostam muito de ouvir isso, mas que existe na iniciativa privada e é uma forma de valorizar o servidor público, né? Que é a questão da meritocracia. Se eu pegar um dos aspectos que tem ali na questão da carreira dos professores, o Eduardo Leite coloca ali que não só no estágio probatório, mas para efeito depois do funcionário efetivado, para efeito de promoções, estabelecer um sistema de meritocracia. E eu acho magnífico isso aí, porque as pessoas que estão recebendo pouco no funcionalismo público, muitas vezes isso aí se deve exatamente pela falta de qualificação de serviço público. Tem muita gente fazendo coisas que poderiam ser feitas por menos gente e tu iria qualificar melhor essas pessoas através desse processo. Tu acha que temos condições de adotar um sistema de meritocracia no serviço público, de um modo geral? Eu acho que a reforma, embora esteja causando polêmica, ela é muito tímida. Ela tinha que ir mais fundo nessas alterações. Mais fundo? Mais fundo, tem que ir mais fundo. Porque é aquela história, né? Não é a reforma que sonhamos, é a reforma que teremos. O que acontece? Mas é isso. A reforma da Previdência também obedeceu esse critério. O Estado, né, e aí envolve prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, criaram ao longo dos anos, das décadas, previsões legais que hoje se tornaram impagáveis. Simplesmente, esse é o negócio. Por exemplo, o caso do Tarso Genro, que legou o Sartório uma série de compromissos aí com aumentos que não tinham. Sim, mas aí aumentos são pontuais. Eu falo assim, tipo assim, incorporação de gratificação, por exemplo. Isso é uma coisa pré-histórica, escandalosa, e que ao longo dos anos fez salários de 2, 3 mil reais transformarem em 20, 30, 40. Isso é escandaloso. E ao longo dos anos foi sendo praticado esse tipo de situação. Licença-prêmio, quer dizer, licença para tratamento de interesse particular. E acontece no nível municipal também, né? Uma das coisas mais escandalosas que eu acompanhei no serviço público é a seguinte: a Companhia Estadual de Energia Elétrica, antes que era estatal, agora tem, enfim, essa parte toda que foi modificada aí. A CIE fazia, como outras empresas estatais públicas, e até a Assembleia Legislativa fazia isso aí. Ou seja, tu tem um cargo lá na empresa, aí tu sai de férias. Aí o teu subalterno, que ganha 1/3 do teu salário, assume para te substituir 30 dias das tuas férias. Quando ele volta, o titular volta,
tu volta para a tua função. Só que, pela lei, Vai ganhar. tu vai ter que ganhar aquilo que o camarada que tu substituiu ganhava. Por exemplo, tu ganhava 10 mil, o outro ganhava 30. Tu substituiu o cara que ganhava 30 mil, tu voltava para de 10, tu não podia ganhar 10, tu tinha que ganhar 30 mil. Isso aí faliu assim, faliu a rede ferroviária federal, faliu todas as grandes empresas do país. Isso é o maior escândalo que tem. Agora, tu tocar nesse troço aí, falar sobre isso aí, pô, causa um terremoto no setor público. Mas as incorporações é o exemplo do maior escândalo que tem, porque dependendo da situação, a pessoa acaba exercendo um dia. Isso aconteceu. Um dia uma determinada FG incorpora. Incorpora, meu. Um dia. Então, isso é que tem que terminar numas reformas. O tratamento ele tem que ser mais próximo do que é hoje o setor privado. Né? Porque já temos duas questões que são fantásticas. Agora, uma está alterando. Né? Para o servidor público, que é a estabilidade, não demite nem trazendo o Papa. E agora que vai alterar a questão da paridade. Né? Na ativa, levando para a aposentadoria o salário integral. Então, isso acabou quebrando a Previdência no país inteiro, porque qual é o maior problema da Previdência no país inteiro? A Previdência pública, não a privada. Claro. E a privada nós temos mais de 20 milhões de pessoas idosas ali que estão recebendo, mas não é o problema é a pública, que envolve salários altíssimos de 30, 40 mil reais e que são mantidos. E dentro da pública, principalmente os militares? Os juízes poderes. E os integrantes do Ministério Público. E os poderes, que são os altos salários, que levam, então contribuem ao longo dos anos com 10% e levam 90% a mais no final do período de trabalho. A outra coisa é a seguinte, a lei de diretrizes orçamentárias que o governador enviou para a Assembleia, sem reajuste. Por quê? Não tem como reajustar. Não tem como. O governo do Estado está buscando repactuar a dívida com a União, ele não pode criar despesa. Aí o camarada, diz que está na lei que o cara não pode fazer um orçamento sem reajustar pela inflação. Ora, pelo amor de Deus, quer dizer... Isso não existe. Se há uma deseconomia de escala, uma queda de arrecadação, como é que fica o Estado? Vamos para o intervalo, nós já estamos estourando o tempo do segundo bloco, e nós nem falamos da questão da reforma tributária, né? Mas nós vamos tentar no último bloco, rapidamente, pelo menos dar uma pincelada. Estamos aqui com o Dr. Vladimir Kelly, especialista em Direito Público. Você está acompanhando o Cruzando as Conversas, o seu programa de debates na RDC TV. Voltamos depois do intervalo. Esse modelo... Cruzando as Conversas de volta para o último bloco. Hoje estamos recebendo o Vladimir Kelly, especialista em Direito Público. Na bancada comigo, Lúcio Vaz, editor e jornalista, e também Silvio Lopes, jornalista, economista e escritor. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Muito bem. Vladimir, último bloco, eu ia perguntar sobre a reforma tributária. Existem vários projetos de reforma tributária, e talvez esse seja o grande problema. Cada um tem uma reforma na sua cabeça, assim como cada um tem uma seleção na sua cabeça. E eu sempre fico com aquela opinião de que se é para piorar o que está aí, melhor deixar o que está. É a sua também? Não. Pior do que eu acho difícil ficar, né? Mas, então quer dizer que tu vai contra a lógica do Tiririca. Sem dúvida. Mas tem 3 projetos que estão aportando no Congresso Nacional. 2 do próprio Congresso e o do próprio governo. É a oportunidade de fazer um debate, esse tem que ser debatido nacionalmente, porque efetivamente vai envolver um casamento com o projeto do Pacto Federativo. Então vai ser um complemento da reforma da Previdência. Então, esse precisa ser debatido não apenas dentre um grupo fechado, ele precisa ser debatido com a sociedade, inclusive os prefeitos municipais, os governadores dos estados, para se poder encontrar um meio termo nesses projetos e nas alternativas e efetivamente cumprir aquela promessa do ministro Paulo Guedes de fazer a inversão da pirâmide ao longo dos próximos 10, 12 ou 15 anos. E aí, seguramente, nós vamos ter, aí sim, os municípios fortalecidos com as suas receitas para poder prestar um melhor serviço ainda. Mas não apenas os municípios que estão aí, a ampliação dessa base de municípios para ampliar a distribuição de renda nesse país e ampliar o bolo tributário que hoje está concentrado especificamente na União.
Então, essas questões elas vão certamente dominar o cenário da discussão a partir do início dos trabalhos no ano que vem, e a oportunidade que a gente tem efetivamente de mudar o Brasil, né? Que não apenas no discurso, mas mudar ele na prática mesmo. Globalmente, né, o Brasil não tem a maior carga tributária do mundo. Ele tem entre os países mais ou menos semelhantes. Por exemplo, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, que eu tenho os estudos deles, nós temos uma carga tributária de 32,74% do PIB. Né? Os Estados Unidos tem 26%, por exemplo, os Estados Unidos, a Argentina é 20%. O problema no Brasil é a concentração da tributação sobre bens de consumo, sobre produtos de consumo. Por exemplo, o leite, 56% de carga tributária sobre o leite. Quem é que consome mais leite? Médio. Remédio? Remédio. Mais tributa, né? Mais tributa. Quem é que mais consome isso? Os pobres. Então, agora tem eu vi nos jornais hoje que o governo está tentando aumentar a tributação sobre a renda, que é uma coisa mais justa, e aliviar o consumo. Isso é uma forma de redistribuição de renda. Nós temos 54 impostos diferentes no Brasil. Agora, a gente coloca no lugar do empresário que tem que, ao final do mês e ajustar no final do ano, 54 tipos diferentes de impostos. Claro, alguns não são aplicáveis a todos, mas é uma carga tributária tão pesada que obrigatoriamente fomenta a sonegação. Ou os ajustes, ou a meia-nota, ou outro mecanismo para poder se defender. Não é prejudicar o governo, é se defender do governo, porque nós estamos sendo atacados permanentemente. Então, simplificar o processo de tributação acaba fazendo o quê? Dando para o cidadão, para todos nós, a visão exata do que está acontecendo, inclusive para os empresários. Da forma como está, esse emaranhado de normas, que nós não sabemos nem aquela que nós devemos aplicar ou não, e nem a própria Receita, muitas vezes, sabe qual é que vale a aplicação, se decide na Justiça qual é que vale, e durante um processo de uma ação judicial que leva anos, esse processo tem que ser simplificado, tem que ser alterado o modelo de tributação, tributar na ponta, tributar, talvez com a criação do imposto de valor agregado, tributar não na origem, mas no final, onde chegam os produtos. Porque senão nós vamos ter uma situação permanentemente de descalabro, desorganização administrativa e gerencial por conta dessa má distribuição fiscal. Kelly, eu preciso fazer uma última pergunta para ti. Última pergunta, porque não temos muito tempo, tá. Lúcio. Está acontecendo os movimentos de aproximação de consórcios e de entidades municipalistas, né? A Grampal se aproximou do Procinos ali, da Codepampa, tem caso da Cisvale com a MC Serra. Como tu vê esse movimento da aproximação das entidades municipalistas? De que forma isso pode ser benéfico? É uma situação que eu Consegue responder em 1 minuto? Consigo. Então, vamos lá. Que eu particularmente estou trabalhando nisso, pediram a colaboração e a gente está ajudando nessa formulação, porque quanto mais integradas as entidades se trabalharem, os consórcios são um mecanismo, uma ferramenta de trabalho fundamental, porque eles conseguem aglutinar na sua ação administrativa diversos municípios, como é o caso de Ijuí, por exemplo, o consórcio de lá aglutina 80 municípios que acaba operando aquilo que é de interesse daquele conjunto de municípios a custos menores. A FAMURS também tem o seu consórcio, que vai implementar agora também para aquisição ou registro de preço de grandes aquisições, máquinas pesadas e tecnologia, por exemplo, e vai poder integrar a situação da FAMURS, dos consórcios, dentro desse conjunto inteiro de entidades municipalistas. Muito bem. Vladimir, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi uma bela aula sobre os desafios municipalistas. Te deixo rapidamente a última palavra. Eu só quero mandar um abraço lá para certamente está assistindo a minha filha, de 6 anos, que hoje recebeu uma notícia maravilhosa de que ela vai ter um maninho. Parabéns, então. Obrigado. Parabéns, que maravilha. A minha esposa também que está assistindo e toda a turma lá de Parabéns casa. para a família toda. Isso aí. Vamos ter um rebento. Muito bem, ótimo. Que bela notícia para encerrar o programa. Silvio, obrigado. Agradeço muito. Sempre honroso aqui, sobretudo, ter uma aula como tivemos aí do Vladimir. Lúcio, obrigado. 10 anos da sua revista, agora em dezembro. Dia 11 de dezembro, às 19 horas na FAMURS, 10 anos da revista Em Evidência. Tá aqui, 10, a capa da Evidência com o Vladimir. Pode mostrar aqui, Rivelino. Consegue colocar? Tá aqui, ó. Vladimir Chieli, diretor executivo da Consultoria em Direito Público, CDP. Bonitão, né? Aí,
gremista. E não teve Photoshop nesse troço. Não tem Photoshop. Isso aí, então, dia 11? 11 de dezembro, às 19 horas. Então tá aí, a revista Em Evidência. Muito bem. Isso aí o quê? Esse é o cartaz do evento. Ah, então tá aqui o cartaz. Perfeito. 10 anos, então, da Evidência. Aqui tá também o cartaz. Parabéns aí, Lúcio. Parabéns aí pelo trabalho da Evidência. Obrigado, Vladimir. Parabéns pelo trabalho junto às prefeituras. Silvio, obrigado pela parceria. Eu que agradeço muito. Cruzando as Conversas volta amanhã para discutir a questão do funcionalismo e as reformas. O tema é polêmico e vocês nos acompanham a partir das 10 horas. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.